Esse aqui foi o último resultado que a gente viu. Se a série AN é convergente, então o limite de AN é igual a zero. E aí a gente explorou bastante a contrapositiva aqui, que é o que na verdade vai importar para a gente. Que é, se o limite de AN não é zero, então a série AN não é convergente. Então esse teorema ele dá um critério de divergência de série olhando para a contrapositiva do teorema. Agora aqui um comentário. A recíproca do teorema 16 não é verdadeira, ou seja, a condição limite de AN igual a zero é necessária, mas não é suficiente para a convergência da série AN. Então aqui, ó, voltando aqui para o enunciado, aquela observação está dizendo que não vale a volta. Se limite de AN é zero, isso não significa que a série AN é convergente, não vale a volta. E aqui tem um exemplo que mostra que não vale a volta, que é a série 1 sobre n, é um exemplo clássico de série divergente. Essa série é conhecida como série harmônica. Ela aparece muitas e muitas vezes. É um exemplo clássico de série que não converge, embora o limite do termo geral seja zero. Limite de 1 sobre n, quando n tende ao infinito, é zero, mas a série 1 sobre n é divergente. A demonstração de que essa série é divergente está feita, eu já tenho um vídeo onde eu faço essa demonstração de maneira detalhada, então vocês podem olhar lá e qualquer dúvida me perguntem. Se eu abrir aqui essa soma, ela vai ficar assim, ó, 1 mais 1 sobre 2, mais 1 sobre 3, mais 1 sobre 4 e assim por diante. Essa soma aqui não é um número real, essa soma vai ser mais infinito. No entanto, se eu tomar assim, ó, 1 mais 1 quarto, mais 1 sobre 9, mais 1 sobre 16, e assim por diante, sempre 1 sobre n ao quadrado em vez de n. Isso aqui converge. Isso aqui é um número real. Então, se você tomar a série 1 sobre n ao quadrado, isso aqui é um número real. Essa série converge. Agora, se você não tem o quadrado, aí não converge. Interessante, né? Então aí mostra que quando você está lidando com o infinito, que é o caso de série, né? Você tem uma quantidade infinita de parcelas, a nossa intuição já não funciona. Porque a intuição diria que se essa soma aqui é infinita, então se eu pegar em vez de 1 sobre n ao quadrado, também vai ser infinito. Também não vai convergir. Mas não, converge. Dá para provar isso. Então realmente é bem interessante isso. Então aqui, ó, você tem esse resumo. Se a série AN é convergente, então o limite de AN é igual a zero. Esse é o último teorema que a gente viu. E aí a contrapositiva é essa segunda linha. Se o limite de AN não é zero, então a série AN é divergente. E a terceira linha é para você tomar cuidado e lembrar que o fato de limite de AN ser zero não implica que a série AN é convergente. Então, ou seja, não vale a recíproca do teorema. É isso que está dizendo aqui nessa última linha. E o exemplo que mostra que não vale a recíproca é a série harmônica. Vamos analisar esse exemplo aqui, ó. Determine se a série n-1 sobre 2n mais 1 converge ou diverge. Percebam que agora nós já temos duas ferramentas para analisar a convergência ou divergência de uma série. Quais são essas ferramentas? A análise da sequência das somas parciais da série e esse último teorema. Aqui eu vou usar o último teorema. Vou simplesmente calcular o limite de n-1 sobre 2n mais 1. Calculando esse limite, que é fácil fazer isso, só colocar o n em evidência em cima e embaixo, fica isso aqui, essa expressão. E o limite dessa expressão aqui claramente é 1 sobre 2, porque 1 sobre n converge para zero. Então em cima converge para 1, embaixo converge para 2, então o limite é 1 sobre 2, que não é zero. Então pela contrapositiva do teorema, a série n-1 sobre 2n mais 1 é divergente. Aqui eu vou deixar dois exercícios para vocês.
Esses exercícios dizem o seguinte, ó, você tem duas séries, série AN e série BN, as duas são convergentes. Com base nisso eu quero que vocês demonstrem que a série AN mais BN é convergente e mais que isso, que essa soma, AN mais BN, é igual à soma de AN mais a soma BN. O que vocês vão fazer para demonstrar esse resultado? Vocês vão usar a sequência das somas parciais. Então qual é a hipótese aqui no item A? A hipótese é que a série AN e a série BN são séries convergentes. Então você vai trabalhar com as sequências das somas parciais da série AN, por exemplo, vai chamar de SN, e a sequência das somas parciais da série BN, por exemplo, a série RN. Então você já sabe que a sequência RN, desculpa. Então você já sabe que as sequências SN e RN convergem. Tá? E aí qual é a sequência das somas parciais dessa nova série aqui, a N mais BN? É SN mais RN. Como SN e RN são sequências convergentes, então a sequência SN mais RN também é convergente. Aí é o resultado de limite de sequências. Limite de uma soma de sequências convergentes é a soma dos limites dessas sequências. É simplesmente isso que vai ser usado. Direto já para concluir essa parte aqui e essa aqui também. Exatamente a mesma ideia aqui no item B. Bem tranquilo esse exercício. Bom, agora a gente vai ver um outro resultado que vai dar um terceiro critério para a gente analisar a convergência ou divergência de uma série, que é conhecido como critério da comparação. E aí você vai usar duas séries para analisar a convergência de uma delas. Sejam AN e BN, duas séries, com termos gerais não negativos. O que significa dizer que os termos gerais são não negativos? Significa dizer, vou escrever aqui embaixo, você ainda tem como hipótese que existe um certo N0 natural e também existe um C positivo, tais que a N é menor ou igual que C vezes Bn para todo N maior ou igual que N0. Ou seja, vale essa desigualdade aqui, ou igualdade, para N suficientemente grande. E aí você tem dois resultados, item A e item B. O item A diz o seguinte, se a série Bn é convergente, então a série AN também é convergente. Vamos focar aqui nesse item A antes de analisar o item B. Vamos pensar assim, ó, termos menores AN, termos maiores BN. Vamos ignorar aqui esse C, porque ele não vai interferir aqui, não se preocupem com esse C. Pode imaginar o C como se fosse 1, por exemplo, mas é qualquer número maior do que 0. Se a maior é convergente, então a menor também é. É bem intuitivo esse resultado. Por quê? Vou ver aqui com vocês por que é bem intuitivo isso. Vamos pegar essa soma AN aqui. Então vai ser assim, ó. A1 mais A2 mais A3, etc. mais AN, até o infinito. E agora a soma BN. B1 mais B2 mais B3, etc. mais Bn, até o infinito. Essa segunda soma aqui, no item A, está dizendo que é um número real. Vamos colocar assim, é igual a um B real. Agora olha só, o A1 é menor ou igual que o C vezes B1. O A2 é menor ou igual que C vezes B2. O A3 é menor ou igual que o C vezes B3. E assim sucessivamente. A N é menor ou igual que C vezes Bn. A princípio, essa soma infinita aqui dos ANs pode ser um número real, e caso não seja um número real, com certeza vai ser mais infinito. Por quê? Porque todos esses ANs são não negativos. Então a única maneira disso não ser um número real é sendo igual a mais infinito. Sempre vai estar somando um número não negativo aqui. Se isso aqui não for um número real, vai ser mais infinito. Para cada n,
essa soma aqui finita de A1 até AN é menor ou igual que a soma finita de B1 até Bn. E essa soma infinita aqui dos BIs é um número real. Então não tem como essa soma aqui infinita ser igual a mais infinito, porque vai ser menor ou igual que isso aqui, ó, essa soma aqui, que é um número real. Aqui eu estou só passando para vocês uma intuição de por que esse resultado A está correto, tá? Não é uma demonstração. Tá bom? Então, se a maior converge, então a menor também converge. Agora vamos analisar o item B. Se a série AN é divergente, então a série BN é divergente, ou seja, se a menor diverge, a maior diverge também. Fica fácil de ver isso. Olha só o que está acontecendo aqui, ó. Se a série AN diverge, então como eu falei agora há pouco, é porque isso tudo aqui é mais infinito. Mas cada um desses AIs é menor ou igual que C vezes BI. Então não tem como essa soma aqui, ó, ser um número real. Por quê? Porque essa soma com certeza vai ser maior ou igual que essa soma. Colocando um C aqui em cada um deles, não vai fazer diferença esse C, porque é uma constante, é algo fixo. Então, como isso aqui é mais infinito e isso aqui é maior ou igual que isso, então isso aqui vai ser mais infinito também. Por isso que se a série AN é divergente, então a série BN também é divergente. Analise a convergência da série 1 sobre n ao quadrado. Como o nome diz, o critério da comparação, você sempre vai ter que comparar o termo geral da sua série com o termo geral de outra série. Porque é isso que está sendo dito aqui, ó. Você está comparando termos gerais de duas séries. O que é importante vocês perceberem é que você tem duas séries. Nos exercícios você vai ter uma série. Por exemplo, aqui você tem uma série. Então a dificuldade é você pensar em outra série, tal que essa série tenha um termo geral que você vai comparar com o termo geral da série dada no exercício. E aí quando você for imaginar essa outra série, você já vai ter que saber se essa outra série converge ou diverge. Então essa que é a dificuldade do uso do critério da comparação. Mas com a prática, fazendo exercícios, trabalhando bastante com séries, vocês já vão memorizando alguns exemplos de séries que convergem, de séries que divergem, e aí vão conseguir aplicar o critério da comparação. A gente tinha visto na aula passada que a série, vou colocar aqui num cantinho, a gente tinha visto que a série 1 sobre n, que multiplica n mais 1, converge. Nós vimos isso na aula passada usando a sequência das reduzidas dessa série. Não sei se vocês lembram, mas qualquer coisa vocês dão uma olhadinha lá na aula passada, mas a gente já provou que essa série aqui converge. Então eu vou comparar 1 sobre n ao quadrado com 1 sobre n vezes n mais 1. De que forma? Olha só. Para todo n natural, n é menor ou igual que n ao quadrado, certo? Todo número natural é menor ou igual que ele mesmo ao quadrado. O que eu vou fazer agora? Eu vou somar dos dois lados n ao quadrado nessa desigualdade aqui. Então vai ficar n ao quadrado mais n é menor ou igual que n ao quadrado mais n ao quadrado, que é 2n ao quadrado. Então, elevando a menos 1 dos dois lados, eu vou obter o quê? Eu vou ter 1 sobre 2n ao quadrado é menor ou igual que 1 sobre n ao quadrado mais n. O que eu fiz? Eu olhei para essa desigualdade aqui e elevei a menos 1 dos dois lados, altera a desigualdade, certo? 1 sobre 2n ao quadrado é menor ou igual que 1 sobre n ao quadrado mais n. E aí multipliquei por 2 dos dois lados, para obter isso aqui, ó. Multiplicando por 2 dos dois lados aqui, vai ficar 1 sobre n ao quadrado, que está aqui, é menor ou igual, tá aqui, que 2 sobre n ao quadrado mais n. E claro que 1 sobre n ao quadrado é um número positivo. Por que é importante fazer essa parte aqui do maior ou igual que zero?
Por quê? Vou voltar aqui rapidamente no critério da comparação. No critério da comparação, você pode usar esse critério quando a série AN e a série BN são séries com termos gerais não negativos, ou seja, AN é maior ou igual que zero para todo N e BN é maior ou igual que zero para todo N. Só aí que você pode usar o critério da comparação. Então é isso que foi feito aqui, foi garantir que você tem termos gerais não negativos, por isso que foi explicitado aqui que é maior ou igual que zero. Agora, 2 sobre n ao quadrado mais n, colocando o n em evidência, vai ficar 2 sobre n que multiplica n mais 1, que é o mesmo que 2 vezes 1 sobre n vezes n mais 1. Olha aqui, ó. 1 sobre n vezes n mais 1. Eu já sei que essa série aqui é convergente. Isso aqui é um número real. Se eu multiplicar por 2, continua, obviamente, sendo um número real. Ou seja, a série 2 sobre n vezes n mais 1 converge. Então aqui eu tenho 1 sobre n ao quadrado menor ou igual 2 sobre n que multiplica n mais 1. Termo geral menor é da série que eu estou analisando. Termo geral maior é de uma série que converge. Tenho essa situação aqui, ó, voltando para o critério da comparação. Ó. Essa situação aqui com c igual a 1. No lugar do AN, eu tenho 1 sobre n ao quadrado. Ó, 1 sobre n ao quadrado. Menor ou igual. Então isso aqui está no lugar do AN, 1 sobre n ao quadrado. No lugar de C, eu tenho 1. No lugar de BN, eu tenho 2 sobre n que multiplica n mais 1. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Eu falei que o C, no nosso caso, ali é igual a 1, e está certo, C é igual a 1. Se eu olho para cá, ó, como isso aqui sendo BN, mas eu também posso olhar para isso aqui sendo BN. Não tem o menor problema, não vai fazer diferença. Se eu olho para isso aqui sendo BN, então o C vai ser 2. Mas tanto faz. Por que tanto faz? Porque eu já sei que a série 1 sobre n, que multiplica n mais 1, converge, e que, portanto, claro, se eu multiplicar por 2, continua convergindo. Então eu posso olhar para isso aqui tudo como sendo BN também. Tanto faz você olhar para isso aqui como BN, e aí no caso o C é 1, ou eu posso olhar para isso aqui como sendo BN, e aí nesse caso o C é 2. Não vai fazer a menor diferença. Você poderia ter parado aqui, ou dado um passo a mais, como foi dado aqui, e escrever assim. Então aqui você tem o critério da comparação, né? Eu vou comparar 1 sobre n ao quadrado com essa expressão aqui. Então nesse caso eu tenho 1 sobre n ao quadrado é o AN lá do critério da comparação, 1 sobre n que multiplica n mais 1 é o BN e 2 é o C. Essa situação aqui eu tenho. E o N0 é o próprio 1. Se a série BN converge, então a série AN converge. Se a maior converge, a menor converge também. E aqui a maior converge. Tá? Eu posso colocar aqui, tanto faz colocar aqui 1 ou 2, tá? Essa série aqui converge. A gente já tinha provado isso em aula anterior, na última aula. Então, pelo critério da comparação, a série 1 sobre n ao quadrado converge. Então aqui está a demonstração de que a série 1 sobre n ao quadrado é uma série convergente. Então veja que agora a gente tem 3 critérios já para analisar convergência e divergência de série. Sequência das somas parciais, aquele teorema que fala que se a série AN converge, então a sequência N converge para zero, que na verdade é só um critério de divergência esse. E agora o critério da comparação. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Essa série aqui, ó, 1 sobre n elevado a 5, será que converge? 1 sobre n elevado a 5 é menor ou igual que 1 sobre n ao quadrado, para todo n. E aí, como a série 1 sobre n ao quadrado é convergente, então, pelo critério da comparação, a série 1 sobre n elevado a 5 é convergente. O que eu posso concluir, então, a partir disso? Eu posso concluir
que se eu tomar um P maior ou igual que 2, então a série 1 sobre n elevado a P converge. Por quê? Porque se P é maior ou igual que 2, então 1 sobre n elevado a P é menor ou igual que 1 sobre n ao quadrado. E aí, como a série 1 sobre n ao quadrado é convergente, então, pelo critério da comparação, a série 1 sobre n elevado a P é convergente também. Agora vamos analisar essa série aqui, ó, 1 sobre n fatorial. Aqui já está afirmando, é convergente. Olha, aqui foi feita uma afirmação, por enquanto eu não quero discutir ela com vocês, quero só que vocês acreditem que ela é verdadeira, dá para provar isso, não é nem um pouco difícil provar, que n fatorial é maior ou igual que 2 elevado a n menos 1, para todo n natural. Para provar isso aqui, ó, quem tiver curiosidade depois, é um bom exercício, é indução. Prova para n igual a 1, é imediato, não tem nem conta para fazer, e depois supõe que vale para um certo k natural e prova que vale para k mais 1, ou seja, facilmente demonstrada essa desigualdade aqui por indução. Aí, elevando a menos 1 dos dois lados, vai ficar 1 sobre n fatorial é menor ou igual que 1 sobre 2 elevado a n menos 1 para todo n natural. E claro, 1 sobre n fatorial é maior do que zero. Essa parte aqui é super importante porque lembrem que no critério da comparação você precisa que os termos gerais das duas séries sejam não negativos. Por isso que é importante essa parte aqui, senão não pode usar o critério da comparação. Bom, a série 1 sobre 2 elevado a n menos 1, com n de 1 até o infinito, para simplificar, é a série 1 sobre 2 elevado a m, com m variando de 0 até o infinito. É só fazer aqui uma mudança de variável, chamar n menos 1 de m, e aí no caso, se o n for 1, o m é 0. Por isso que aqui a soma começa de 0. Pergunta para vocês, por que essa série aqui é convergente? Está sendo afirmado aqui, a série 1 sobre 2 elevado a m é convergente. Por quê? A gente já viu isso na aula passada. 1 sobre 2 elevado a n, com n variando de 0 até o infinito, converge. Eu não só sei que converge, como eu sei para onde converge, para 2. Tá? E lembrando que isso vale não só para 1 sobre 2, vale para qualquer r entre menos 1 e 1. Você tem esse resultado aqui, 1 sobre n fatorial menor ou igual que 1 sobre 2 elevado a n menos 1. Como essa série 1 sobre 2 elevado a n menos 1 converge, então a série 1 sobre n fatorial converge.